Portal da Vivificação. Pleito Ecumênico da Verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo espírito de Eurípides Barçanufo. Bem-vindos mais uma vez todos vós, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos os seres que aqui reinam entre nós, de que facultam esta possibilidade entre nós, e bem-vindos todos, algumas centenas que aqui estão reinando, apenas invisíveis aos vossos olhos, encarnados desta terra. Existe um convite sempre muito especial para todos nós no interior deste portal da edificação Pleito Ecumênico da Verdade. E esse convite especial entre todos nós é tratar com todos vós e saber de vós, saber entre nós, que em primeiríssimo lugar aqui neste reino entram encarnados, desencarnados, espíritos da natureza humana e espiritual, e mais um espírito da natureza humana e espiritual que se manifesta através deste. Isto não significa que tem por prova, dentro desta manifestação, de que a vida continua, e de que o espírito de natureza humana e espiritual continua abrasivamente em uma multiplicidade de circuitos de vida e manifestação. E que nós todos, encarnados nesta terra, então dedicamos a algo muito importante. Todos os seres que aqui estão, da natureza humana e espiritual, repetindo, espíritos, que para nós encarnados, como temos uma visão única, bilhões de seres com uma visão única nesta terra, então nossa visão está feita para estar nesta terra. E com uma visão única, esta visão única é tão factual, tão absoluta, que sempre trazemos que em toda esta civilização, todos são idênticos, já que vem exatamente o que todos veem. A partir disto, o que pode existir do que não vê? Como que poderia existir algo que não vê? Se tudo o que nós vemos, encarnados, bilhões de seres, tudo o que é feito para estes olhos, que vêm identicamente, que vê os circuitos identicamente, que vê o alfabeto identicamente, todo este mundo. E que diz respeito que nesta tensão magnífica dos olhos carnais, notarem exatamente igual, já que se fosse distinto, e se fosse distinto entre olhar ou não olhar, aquilo que pudesse tocar apenas e não tivesse a visibilidade disto. Isto conota algo entre nós e tudo que trataremos. Tudo que reside nesta terra e que os olhos podem notar e ver tem um significado ou dentro do milagre, ou dentro de uma participação coletiva gigante, e de que faz parte tudo que foi acumulado dentro de toda a ciência, de todo comportamento, dentro de todo conhecimento, de bibliotecas e bibliotecas e bibliotecas, e de tudo isso num arquivo gigante e imenso, e de que estamos tomados por isso de forma que o que possa existir, todos os demais é questionável. É que cada um de dentro de todo discutível nesta grande e imensa terra, um adendo,
E este Brasil precisa de um pouco de ar. Como é natural que seja, onde precisa. Cada tudo de tudo neste mundo precisa de algo. Então, nisto que tratamos, do visível e a invisibilidade, significa para todos vós encarnados neste núcleo, no interior deste portal de edificação, repetindo sempre, que significa um pórtico que intenta, evidencia a vivificação. A vivificação é aquilo que torna a viver, faz viver, faculta a capacidade de viver, ou aquilo que, no contraponto, pode mortificar, tirar a capacidade daquilo que possa vivificar. Num contraponto tão imenso e tão gigante, que aquilo da contraparte do que mortifica, o que vivifica, torna-se muito grande, neste grande mundo, muitíssimo maior, até o ponto que vivemos no mundo da mortificação. Construímos, evidenciamos, intentamos tudo naquilo que temos e que temos nesse grande mundo. Esta grande mortificação tornou-se muitíssimo maior do que a vivificação. Mas tem algo, tudo aquilo que mortifica principalmente no campo de vida de encarnados e nos subcampos de encarnados, que são atmosferas onde os encarnados sucedem-se, levando todas essas impressões que estão aqui, de como de cada um de vós. E o contraponto também, quando retornam, trazem as impressões todas elas, incluso de outras vidas, e essas impressões fazem valer e fazem se manifestar. Então, naquilo que das impressões que mortifica, quer dizer, aquilo que possa escurecer, e daquilo que possa clarear. Então saiba, o que significa mortificar? Mortificar significa que tornamos-nos cúmplices de nós mesmos. Temos uma divisão de água, de cada um de nós, e nos dividimos em vários. E quando nos dividimos em vários, tudo aquilo que é dentro do princípio máximo deste portal de edificação, recepcionamos como antenas as radiações do Pai Todo-Poderoso, ou do que puderem clamar, ou desejar, ou trazer. Ele preenche aquilo que se manifesta. Tudo que se possa se manifestar é preenchido e sustentado. E não tem limite para isso, porque saibam, se existir um contraponto de mortificação em cada um de vós, isso significa que é uma morada, isso significa que é um intento desta mortificação, com uma capacidade imensa de querer absorver os demais e de tudo, e de que possa trazer mais a escuridão do que a luz, que possa odiar mais do que o contraponto de odiar. Isto significa que tudo isso, nessa subdivisão, em todo este mundo associativo em que vivemos, tudo que há dentro destas radiações podem ser tomadas. E sendo tomadas, fazem as grandes hierarquias, grandes consulados, quantas metrias, quantas políticas, numa imensidade de construtores e desconstrutores, fazem valer que só nos entendemos perante todo este grande mundo lá fora. E nossos olhos estão regidos para isto, e dos bilhões de seres também que estão nesta terra, não apenas os olhares, o consenso de como habitamos e como sentimos o mundo de todas as formas possíveis. Por que tratamos isto? Como se algo disto fosse complexo, e de tudo que tratamos aqui é muito simples. O resultante de nós, o resultante de todos nós encarnados, está nisto que tratamos aqui agora. E o resultante disto é que, numa equação que traz este portal de edificação, na pólice do resultante, significa que tudo aquilo que não está milagre, está em mortificação, porque só existe um reino real, o milagre. O milagre, já que apenas perante o milagre
somos existenciais. Não perante de ajustes que fora do milagre é o que entendemos de nós, o que podemos facultar, o que possamos realizar por nós, em nós. E que não podemos facultar nem a possibilidade do crescimento de uma unha. De absolutamente nada disto. Compulsoriamente, entendemos que somos muito grandes neste grande mundo porque podemos discuti-lo. Porque podemos saber dele como quisermos. Podemos pisar nele como quisermos. Podemos saber de nossos irmãos, dos nossos semelhantes, como quisermos. E naquilo, em contraparte, todos os outros semelhantes também, como quiserem pisar neste mundo, como quiserem tentar neste mundo, utilizando todos os verbos, já que os verbos são os maiores acessórios da natureza humana e espiritual, e quer dizer que o verbo não foi criado pelo homem ou pela civilização. A civilização criou-se pelo verbo. E o verbo, e a manifestação do verbo é algo que apenas o milagre pode saber diretamente. De outra maneira, se ganhamos um tesouro de ferramentas, vamos utilizando todas as ferramentas que podemos neste mundo, de qualquer modo. Então temos 7 entradas principais dessas irradiações, estas 7 principais, com subentradas a centenas. É exatamente o milagre que estão todos vós aqui, na capacidade de terem direção e sentido para saber qual é o endereço deste lugar, e direção e sentido para saber para onde vão voltar. Isto não é um consenso discutível, isto é um milagre. Se retirar de cada um de vós a capacidade que há dentro em vós, da direção e do sentido, cada um vai ficar vagando por um lugar nesta terra. Tudo isto já tratamos e reiteramos. E da capacidade que tem, e que todos têm, da capacidade de pensar. Então, seres bem pequenos que aqui estão, já estão pensando, porque recepcionam isto e são da natureza humana e espiritual, uma sepsia do grande milagre existencial, a capacidade que todos temos igualmente. De outra forma, como poderíamos tratar de tudo isto? A capacidade de ouvir. Será que fizemos esta melindrosa capacidade de ouvir? E de que todos ouvem, incluso todos os animais desta terra e todos os mamíferos, até mesmo bípedes, até mesmo com todo mundo, todos sabem. E nós ouvimos juntos com eles. Nós ouvimos os pássaros, mas os pássaros também nos ouvem. Se afastam através disto, do que podem ver e ouvir. Isto é um milagre? Ou é um habitual? Quem fez? Quem realizou uma espécie? Uma única espécie. Em toda essa natureza, uma única, em algum laboratório. Sabe o que pode fazer o homem? Da habitualidade, da crueldade, miscigenar células, miscigenar óvulos, miscigenar aquilo que reina e que é o milagre da vida, em si mesmo, por si mesmo, e de que nada disto é discutível. Então, se alguém puder realizar um laboratório, realizar mais uma espécie nesta terra, então este poderia ser candidato para vir aqui e dizer: nossa, colocaste em prova este portal de ficação. Então só existe uma questão lá atrás, retornando. Todos os seres que aqui estão, muitos estarão retornando para cá como encarnados, não porque decidiram, por dentro da capacidade do verbo decidir, pelo empuxo de vir aqui. Então temos uma entrada que se chama a lei. Todos os seres que existiram nesta terra, todos os mínimos conglomerados de seres que viram nesta terra, existia a lei. Não é porque inventaram a lei, é porque nós temos uma entrada da lei. E esta entrada da lei era fácil por si, em todos os cantos desta terra, de um modo, de tudo que pudesse estar deturpado, da mais cruel à mais sensível, à mais iluminada, é a entrada da lei.
Então existe uma lei primordial, ancestral. Esta, em princípio e fundamento, é a lei em princípio e fundamento de uma entrada da lei. Esta entrada da lei significa exatamente dentro de algo que se chama lei, cada célula exercer um papel dentro de uma lei, dentro de um registro, dentro de uma ordenação. Excepcionamos, e ela está em tudo. E ela está no mais sombrio até o mais iluminado. Porque existe uma entrada. Quando no mais sombrio do sombrio, de todo sombrio, de todos os ódios existentes nesta terra, e de que são sustentados, existe aquilo que ele sustenta. Até o ponto onde a entrada não é mais. Então exercita-se a capacidade que a natureza humana e espiritual está já sendo desconstituída. Não é porque ninguém decidiu. Se no lugar onde ninguém decide, é o lugar do milagre. Onde é o lugar onde todo mundo decide, é o lugar onde algo em nós foi preenchido e sustentado pelo Criador, de que podemos, com as ferramentas que ganhamos de um baú enorme, fazer o que quiser com isto. Quando fazemos o que quisermos com isto, ou entendemos do que quisermos com isto da nossa vida, como todos os bilhões de seres, significa algo que vamos nos afastando do milagre e vamos ficando semideuses. Tão portentosamente semideuses que podemos discutir a vida e fazer dela o que quisermos. Sabe o que dá isso? Que isto, todas essas entradas para nós, elas criam vínculos, esses vai por todos os circuitos possíveis. Então, não este ser, na natureza humana e espiritual que está dizendo, é a visão de que todos têm a visão onde ele é única e indiscutível, assim o é. Então ele é uma equação exata porque ela é indiscutível. Prova-se o contrário do que é discutível quando podemos realizar a obra dentro do que entendemos, daquilo que somos semideuses. Somos tão arrogantes que usamos todos os recursos e todas as ferramentas que ganhamos de graça, fundamentalmente, porque já crescemos sabendo, inteligenciando, sentindo. Já existe algum princípio dentro da lei, seja o que for, porque não há onde exista ser natureza espiritual que a lei de certa forma não exista. E a justiça, o que é justo? O que cabe ao justo está na primazia ancestral de que é justo que não tenha um dedo que tenha 1 quilômetro e outro dedo que tenha 1 centímetro. O que é justo? A primazia do justo. A primazia do justo é indiscutível. Então a lei, a ordenação e o que é justo, o que cabe dentro da justiça, ela adentra em todos os aspectos possíveis de toda a discussão humana do que é a justiça. Mas não há em nenhum lugar, mas na menor civilização possível, deste tamanho ou maior, que não caiba algum tipo de justiça. Porque recepcionamos isso, ganhamos de presente uma entrada que faz parte da justiça. Dentro daquilo que é justo e legal, e dentro da ordenação de uma folha, de uma árvore, como poderíamos dizer, desta imensidão, desta orbe, deste planeta, da regência deste planeta, da regência de todos os universos, visíveis e invisíveis. Quer dizer que podemos fazer universos. Então tem tantos discutidores neste mundo, não? Então, os grandes discutidores arrogantes é como alguém que recebeu uma herança infinita. E de quem não é uma herança infinita é para tomar o rumo que quiser, já que ele tem os recursos infinitos para fazer o que quiser e pensar o que quiser daquilo.
Incluso em tudo isso está isso. Incluso em tudo isso está uma entrada da geração, do que gera. Mas o que gera pode gerar um outro ser. Também o gerar está junto com o gerar ideias, gerar sentimentos e assim por diante. E a concepção. E uma entrada da concepção, que se não existisse entrada da concepção, não existiria encarnados nesta terra. Alguém fez isto? Não. Todos receberam de graça, incluso uma potência divina a mais, que traz uma obra-prima, que é um encantamento que realiza a obra na concepção. E isto quer dizer que é a prova viva de que a potência mais divina faz realizar a criação, já que se não tiver um a mais neste ato, não seria. Então, desde tantos entretantos, como vamos voltar lá atrás algumas vezes, encarnados desta terra, sois uma capacidade de visibilidade entre muitíssimos seres. Sois todos muito importantes aqui. Já que naquilo que se organiza na capacidade de organizar, é da natureza humana e espiritual. Milhares e milhares de seres têm uma pólice de representatividade do que significa um manifestador, um que pode recepcionar o manifestador, que em si mesmo, por si mesmo, indiscutivelmente, o Espírito se manifesta. E que nesses elos todos, a cadeia desses elos todos, podem notar o tamanho de onde vão vir. Vão ser tomados pela encarnação, pelas células, pelo peso da encarnação, tomados pela capacidade mínima e insignificante eles terão como mover nesta terra, a não ser que estejam providos de algo. Desde tão antigo e tão antigo, da capacidade que da natureza humana e espiritual de edificar o que quiser. Só que no que quiser, tudo que está neste mundo onde vão caminhar é coletivo. Coletivo. E naquele magido que podem realizar cada um de vós, desde o princípio do fundamento, do que possa gerar, do que possa conceber, é de graça. Mas como todos ganhamos de presente de um Pai infinito que deu, e absolutamente de graça, uma arca disto, já sois da natureza humana e espiritual desde o princípio, deste tamanho. E este tamanho quer dizer que possa ser muitíssimo mais antigo do que qualquer um aqui. Pelejará. Apenas pelejará neste mundo, nesta encarnação. E naquilo que poderia ter uma visão rápida e veloz, que poderia ser veloz, muito mais veloz de qualquer arcabouço que está aqui do lado de fora. Ele vai olhar só com o olho da carne, igual a todos os seres e todos os lugares. Vai ensalivar, igual a todos os seres desta terra. E outras coisas mais. Como todos estão aqui ensalivando. Perante isto, aquilo que possa ter algum tipo de arrogância, então é sinônimo, arrogância é sinônimo, que podemos ser deuses sem ser nada. Porque estamos ganhando de presente até aquilo que ensaliva de presente a capacidade de expressão para expressar o que quiser. Podemos até expressar que Deus não existe, nem Espírito existe. Existe o que eu entendo que existe e o que eu vejo. Então, o princípio de tudo que tratamos, mais do que qualquer religiosidade coletiva, é a inspiração e a revelação de que se há algo, de que saiu tão grande do milagre e de que acorda dia e noite, sois algo independente do milagre, o que será que aconteceu? Isto quer dizer que naquilo que enveredamos neste mundo, no esquecimento profundo do que ter uma visão que não seja a visão da carne,
que não é ter um olfato infinitamente maior do que o olfato da carne, olfato muito parecido com todos os animais. Então, em primeiríssimo lugar, estamos tomados pela carne, não realizamos a obra da encarnação, não realizamos nós mesmos, viemos através de um ventre, e de que o ventre não fez nada, porque foi sustentado. Dentro do milagre da sustentação, e partindo de tudo isso, sabe o que acontece? É que quebramos algo muito importante, a nossa imbecilidade de entender que somos grandes e podemos fazer o que quiser nesta terra. Não, não. Isto em todos os lares. O que significa o iniciático, o princípio, o fundamento. Vir para o princípio, o fundamento principal, a equação exata é que não fazemos nada. Se não fazemos, algo faz. E todas as entradas que nós temos, a entrada da ordenação está na ordenação deste planeta. Seguir sua rota exatamente com um cálculo exato. E tudo isso que temos em nós está nesse grande universo imenso. Então, o que possa gerar, o que possa conceber, o que é justo, a justiça, a lei, o sentimento. O que concilia o sentimento ele é uma entrada. É uma entrada crística e se torna coletiva, porque sentimos o que entendemos do outro que sente que entende, e de uma maneira. E na nossa arrogância do que entendemos, sabe o que acontece? Nada. Acontece tudo que está lá fora, deplorável, miserável. Toda arrogância leva para a miséria. Não quer dizer que leve para a prosperidade do mundo, porque a miséria no interior da prosperidade externa é miséria. E não há o que possa dizer que não. Então, retornando a este fundamento do portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, a pleito ecumênico da verdade. É um pleito, é uma ação conjunta, uma intenção conjunta, é um pleito que tem uma intenção do verbo intentar. E acaba que também está na entrada de nós intentar, porque podemos intentar, pensar, sentir. Sabe, se contarmos todos os verbos que significam as ferramentas desse baú para nós, nem sei quanto que dá para contar. Mas alguma dessas entradas multiplicam-se em tudo isto. Podemos sentir agregado à lei, podemos sentir agregado à justiça, podemos sentir agregado à concepção, podemos sentir agregado a isto, podemos sentir agregado ao mundo. E o que é o sentir original do mundo? É uma entrada da fé, é um consignado, é um consignado que diz respeito a uma questão crística e que fundamentalmente dentro desta criatura, de que é um intermediário exatamente disso. Daquilo que possamos dizer assim, ele entra diretamente e subtrai-se do mundo. Do modo que todos estamos afastados do milagre. Quer dizer que o milagre de Cristo é quando nossa totalidade de todos os verbos unem-se e a fé significa um elo com o Criador. E quando temos o elo Criador, recepcionamos algo inconcebível para tudo que entendemos de nós nesta vida. Então, talvez seja a tradução exata do que significa o Cristo nesta terra. Ele potencializou-se por inteiro. E o Pai, ele é um só. Porque ele é um ser da natureza humana e espiritual. Muito longe, que jamais foi encarnado nesta terra, mas veio de outra parte integralizado. E é um dos governantes deste planeta e desta ordem, que inclui todos os subcampos e todas as atmosferas. Quando temos a revelação,
de que nos nossos bolsos carnais, de recursos carnais, quando chega em um ponto, ele esvaziou-se, estamos pobres no mundo, não estamos. Estamos com poucas opções, porque o recurso carnal não está no bolso, ele não está mais. Então entendemos que podemos gastar aquele recurso do que entendemos, aí ele acaba. Então toda a ordenação disso, do que é justo, está exatamente em todas as velocidades, em todas as potências que dá esta velocidade, em 7 principais e fundamentais. Do esquecimento profundo do que tratamos, incluso que estão recepcionando todas as entradas que tratamos até agora, sendo que, em algum ponto, daquilo que gastamos nesta terra, na impropriedade da arrogância, ficamos pobres porque os recursos encerram-se. E a propriedade do que ficamos pobres é pobres em espírito, pobres do Pai, pobres do fundamento. Mas isto é muito simples, porque ele deveria de ser diferente. Recurso está em todo o universo de tudo, está o recurso. O Sol tem recurso e terá até um ponto. Todo o recurso está, em todos os campos de vida. O recurso está. Nos subcampos de vida está. O recurso está lá nas profundezas de onde os recursos estão escassos. E onde estão escassos vão ser providos de algum modo daquilo que adentra para nós. Então recebemos até um ponto diretamente. Depois vai para o mundo. Depois, quando aquilo que escurece e aquilo que fica em débito, ele se sustenta indiretamente. Sabe do que? De todos os recursos e todos os seres que podem existir nessa terra. Então, do verbo escravizar está em todas as partes, incluso nesta civilização e por todas as partes, de um modo claro, de um modo meio claro, no modo escuso ou altamente escuso, e prolifera por todas as partes, e tudo fica natural. Nossa, retornando ao pleito ecumênico. Este pleito ecumênico são várias ordens que se sucederam na medida onde tinha um intento de onde estava tudo escuro, querer aquilo que estava claro, que pudesse esclarecer. E essas várias ordens, como damos o exemplo aqui de uma pirâmide na base, cada base tem uma ordem subindo e uma não via outra, mas tinha o mesmo intento de seres que estavam em algo que surgia de uma retenção maior, em desespero, em acender algo para saber o que estava lá em cima. Isto está em todos os moldes da natureza humana e espiritual. E acenderam-se várias ordens. Quando chegaram lá no topo, olharam-se. E quando elas viram lá de cima, elas viram exatamente igual. Elas sabiam exatamente igual. Elas tinham contato exatamente igual. Nisto criou-se uma equação exata. Quer dizer que todas as ordens, de um modo ou de outro, sempre ascendendo, é dentro onde todos verificam do mesmo jeito e ficam ecumênicas. Pode ser distintas no modo, pode ser distintas, de muito que distintas, mas chega um ponto onde tornam-se ecumênicas. Não estão em luta por nenhum sinal, porque quando a visão é total, ela é única. Ela é única e ela é indiscutível. Tudo que discute não tem visão. Tem os olhos desta terra encarnados. E neste grande acontecimento, está o portal de unificação, já que existem ordens já extintas, ainda reinantes, mas a maioria já extintas.
E no intento destas ordens, dentro da voz e de seres de inteligência maior, que, como no âmbito de se multiplicando por seres, e chegando aqui à Terra, e chegando aqui na Terra, e que fundou-se principalmente algo de que pudesse trazer, esclarecer e trazer a revelação do que simplesmente nos afastamos do milagre e daquilo que ficamos tão escravizados que não queremos mais voltar para o milagre. E temos a retenção que estão aprisionados em nós mesmos, pela nossa capacidade mesma de realizar o que quiser nesta terra do modo que quisermos. E não saímos mais disto. E aí temos uma revelação. Além de encarnados, já que estar encarnados, existe um peso imenso. Nos acostumamos desde pequeno com o peso e crescemos. O peso da encarnação. Só podemos olhar por esses olhos. Só podemos caminhar do modo como o homem caminha. Podemos pensar na ferramenta que temos de pensar, de sentir. E assim por diante. Dentro da encarnação, temos que trabalhar muito. Temos que espiar muito. Temos que ter estados inimagináveis, com todo o socorro externo, porque em tudo que há hoje de distúrbio, há um lugar que de tratamento, não há? Então, na medida que tira, dá. Na medida que tira, dá. Isto virou um fundamento máximo desse esquecimento. É o que é a vida de todo mundo. É a vida de todo mundo desde amanhecer ao anoitecer. Sendo que, em fundamento, é um milagre. O existencial é um milagre. Toda a organização orgânica aqui da encarnação fazer-se por si só. Ou podemos ver o milagre, ou podemos ver órgãos materiais separados um do outro, em aparência de que estão juntos, ou é um milagre? Se o milagre não existir, é porque nossos bolsos estão vazios da potência divina que adentra para nós e esvai no mundo. Mas naquilo que entendemos, isto não é verdade. Então, demonstra a cada um de vós e todos esses seres que estão aqui, que isto é verdade, que podem. E aqui entre nós reina, por seres tão invisíveis e de que, num grau de potência tão grande, que não virão mais nesta terra como encarnados, mas estão aqui, e se estão aqui, é porque há um chamado para estar aqui, e fazem a possibilidade de um recinto bem grande. De que tratamos como do cristalino, ou quer dizer, diamantes refinadíssimos, de que toda a intenção externa do mundo dos chamados não chegue, provisoriamente. Para que possamos realizar a obra no interior deste portal da edificação, e de que essa potência seja o suficiente. Potência. A potência não é algo que se manifesta. Ela faz a manifestação existir. Então Deus, a potência máxima, ele não é uma manifestação em nenhum grau. Ele fomenta o que é, tudo que se materializa em ideias, tudo que se materializa em possibilidades, tudo que se materializa naquilo que possa, inconcebível que possa existir em todos os universos.
Então não podemos cavocar lá dentro e achar Deus lá dentro. Mas podemos achar um fígado. E o que faz o fígado existir? A potência divina. Então toda a questão científica, do que posso dizer, toda a medicina, ela trabalha com um existente. E esse existente, ele pode entrar dentro do existente e ver as células, modificar as células, ver os conteúdos, ver tudo que contenha, tudo isso. Mas não consegue fazer um fígado e sua função. E quando ela morre. Será que teríamos um aparelho de potência para colocar no fígado e a potência poder realizar a obra do que o fígado volte? Então, aquilo que possamos tratar ou discutir da potência divina, ou do Pai, do Criador, ou do Pai e a Mãe, ou do consignado, o consignado que quisermos. Quando temos esta revelação, então aqui está se manifestando o Eurípides Barçanufo, muito conhecido em todo o campo kardecista, desde o princípio onde o kardecismo entrou e está neste país, muito próximo está o Eurípides Barçanufo. Então o Eurípides Barçanufo, quando ele reencarnou naquele período, ele já tinha em si mesmo esta revelação e pôde possibilitar ser intermediário de seres, de muitos seres, intermediário. Quando temos esta revelação do que tratamos agora, de que Eurípides Barçanufo tem, só vamos para a origem. Na origem não há discussão em absoluto. Então Eurípides Barçanufo, no dia que é dia, na noite que é noite, naquilo que intersecciona o dia ou que intersecciona a noite, no solstício de um, no solstício de outro, sou existencial. Então tudo aquilo que posso retratar dentro do que saibam de Eurípides Barçanufo, ele era uma pessoa neste mundo com um afeto insuportável da capacidade divina de realizar uma obra pelos seres que estavam ali, todos eles, que fosse possível. E trazia uma herança, mais do que o normal, de poder tratar de várias línguas, dentro daquilo, desta revelação que tinha, e que elas vinham de presente para o Barçanufo. Isso quer dizer que não estou tratando, que não, o Barçanufo não é aquilo que relatam de uma pessoa que tem uma graduação maior do espírito, de que isto e tudo aquilo, é isto que está aqui, um ser existencial. Então tudo aquilo de que foi concebido, gerado, para a existência do kardecismo ou outras ordens se apresentarem rapidamente, e que provaria que o espírito continua a estar, que todos os nossos sentimentos que temos por nossos seres, eles continuam e estão. Então o intento não era tirar a pessoa para voltar ao milagre, é para um período muito grande para muitos seres, de que isto ficasse natural. A vida não termina. E os seres que vieram, que escreveram, eles tinham, era da natureza humana espiritual, porque para escrever, do verbo escrever, precisa escrever, precisa sentir, precisa saber, precisa pensar. Então, eles eram. Então nós somos o quê? Espíritos. Todos nós aqui. Fora disto é pouco, disto é muito. Sois existenciais é tudo. Sois uma pessoa, não é nada. Entende muito da vida, o que querem é nada. Como existenciais são milagres. E esta é a obra de Eurípides Barçanufo. Apenas isto. Já que quando o existencial somos intermediários da vontade do Pai. Não tem um discernimento pessoal.
Então, se Eurípides hoje pudesse trazer aqui e que fizesse uma fila imensa de alguns quilômetros para que pudesse atender um e dar um medicamento para outro. E disto, trazer para o Barçanufo um indescritível dentro do espírito, não faria mais. Porque isso é infinitamente menor do que tratamos aqui agora. Então podemos dar crédito nós e termos algo que precisamos pagar caro, a vaidade. Então naquilo que possam saber diretamente o Luiz Barçanufo e toda a sua obra está escrita, mais do que escrita. Mas Eurípides Barçanufo está aqui. Podem cutucar se quiser. É um ser da natureza humana e espiritual. E de que na escolha fundamental e principal precisava estar no arcabouço de uma ordem como portal de edificação, de que edificamos juntos até que ela se estabelecesse nesta terra. E principalmente de que para todos os seres poderiam haver uma exigência imensa, já que aqui não era para pessoas melhorarem, é para as pessoas acordarem. Porque lugar para a pessoa melhorar tem a multiplicidade em esquinas para todo lado. Melhorar em qualquer sentido que queiram. E nisto, existem todos esses seres, existe algo que é fundamental e principal para esta ordem, são os seres desencarnados, que podem, dentro de um auditório, de modos, de muita maneira, ver o que está acontecendo aqui e olhar isto. Nossa! Nossa! E saberem todos vós que isso tem uma projeção em toda a ordem. Tem visibilidade em campos de vida e são demonstrados isto. E todos têm a visibilidade, todos têm a visão, exatamente a visão, não aquilo de que entendemos, a visão de fato que somos. Ele usa todas as ligações e interligações e diz, olha lá, olha lá, olha o esquecimento, olha tudo isto. Então felicito-vos, porque são muito conhecidos nesse reino. Isso não quer dizer que o que podemos trazer aqui, depois daquele portão principal, vai estar aí no vosso coração. Pode ser que o contrário. O que esse Eurípides Barçanufo está tratando? Eu estou tratando que sois existenciais de um milagre. Fora disto, sois uma pessoa sofrendo nesta terra, de um modo ou de outro. Porque quando nos distanciamos do milagre, ficamos pobres. Tendo recursos da carne ou não tendo. Então que isso seja uma voz para vós, para todos vós. Isso quer dizer que para uma revelação, sempre tratamos disto. Podemos acender uma vela em cima da cabeça, bem pequena. Nossa potência é um pouco maior. Quando formos saindo, pegamos essa vela e sopramos. Porque o que entendemos na nossa vida vai valer. Para onde vamos vai valer. O nosso intento que vai valer. Já que ele fixa, ele gruda. Como se ficasse como uma roupa e ficássemos só com ela, e ela grudasse na pele e ficasse a própria pele. Isto que trazemos é para uma iniciação onde a revelação está perto. Mas sois vós que estão na frente, todos vós encarnados. O benemérito disso não tem medida. Tudo que vem depois disto, que é muito rápido, depois disto. Aliás, quantos já não estão mais aqui, já estiveram sentados aqui? O que prova, o que vai provar lá, tudo que possamos discutir ou não,
está no impresso que temos. E não adianta colocar uma roupa linda em cima, sendo que o impresso é algo que ficou grudado em nossos tecidos, em nossas peles e entranhas, e a visibilidade vai ser grande, e todo o nosso percurso vai ser através disso, na inteligência maior e na lei e na justiça, que se faz, e ele faz, e faz, e faz. Ninguém decidiu estar aqui. Tem um empuxo, de repente estão aqui. Nem decidirão o contrário. Que isto seja para todos vós uma grande notícia. Então, de toda arrogância possível, de tudo que é possível, nossa. Então existe uma visão carnal. Depois já leram em assuntos espiritualistas, em assuntos onde o interesse está na jornada humana espiritual, seja o que for, de que temos outra visão. Então, esta segunda visão é só uma segunda visão. Depois temos a terceira. Cada visão tem uma velocidade. Esta visão que todos estão vendo tem uma visão, tem uma potência da carne, tem. E esta visão está no limite disso, porque o que podeis entender, não vejo nada. Todos não veem nada. Raríssimos veem algo. E mais ficando raro que daqui a pouco não vai ver nada. Todas as portas se fecham. E fica só esse olhar provisório de alguns poucos anos. Depois tem uma outra visão, que é aquela que vai depois que não estão mais aqui. Mais acentuada um pouco. Depois tem a terceira visão, mais de uma visibilidade muito maior ainda. Depois tem a quarta e vai assim. Entendam isto. Velocidade e potência. Quando a potência e a velocidade está para todos nós, é o que temos. E é os olhos da carne. E esses olhos que todos têm. Então, para a outra visão acontecer, a segunda, é encarnado, precisa de uma potência divina a mais. E se entendemos onde está indo minha potência divina a mais, para uma visão maior, podemos entender, eu não tenho essa visão, nem sei por quê. Por que eu teria essa visão? Isso é discutível, não é? Não tem essa visão, porque a potência dessa visão só nasce com uma velocidade a mais. Quando vem a velocidade a mais, a visão aparece. É simples. Então sempre invertemos tudo. Não nasci com visão nenhuma. Nem sei por que eu não tenho outra visão. Então, mas Deus poderá me dar esta outra visão. Sim, Ele já está dando. Jogamos fora para todos os lados a potência. Então temos, em todo o mecanismo existe uma potência. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos apertando o botão. 1, 2, 3, 4. Cada uma funciona numa potência e numa velocidade. Todo o mecanismo. Isto inclui que tudo no universo é do mesmo modo. Podemos ter a velocidade de caminhar. Podemos ter a velocidade de correr. Podemos ter a velocidade de construir coletivamente algo que vai para o céu em cima e que tem uma velocidade imensa. Mas lá dentro temos a velocidade igual, pequena. Podemos olhar externamente e ver lá fora. E podemos, como constitui-se toda a literatura, e se trata do espírito, que ele pode viajar velozmente, rapidamente, porque está numa potência ou outra. Quando estamos numa potência e temos a crença e a fixação que a nossa potência dos olhos carnais, quando estivermos lá, vamos procurá-lo. Na mesma potência, vamos caminhar e andar. E vamos procurar ver se tem automóvel para podermos caminhar mais rápido. Então estamos trazendo efemérides para todos nós. Isso que trazemos já está escrito, todos aqui de algum modo já souberam. Mas estamos trazendo de outro modo. Nós realizamos a obra por nós mesmos, de preferir a velocidade que temos e os olhos que temos, e não a que tire.
luta por isto, como está lá embaixo na escuridão. Exatamente. Tornam-se aquilo e querem aquilo, e vangloriam-se daquilo, e têm todas as competências que tem aqui. Por isto, aquilo que vivifica ou mortifica. Tem um plano, poderia ter um plano de igualdade de potência, só que nós emprestamos e jogamos fora a nossa, e alimentamos a potência que mortifica. Isto não é um mau sinal, é simplesmente para dizer para todos vós que queimem a arrogância, porque tudo aquilo que podemos discutir pode ser um engano. Tudo que entendemos em nossa vida pode ser um grande engano. Todas as justificativas que podemos dar pode ser um grande engano. Então o Disfarçadufo teve um engano grande, muito grande, da vaidade. Já que trouxe para esta terra, quando encarnado, algo, um recurso infinito. E a vaidade entrou. Mas o que seria, para tudo que entende de Disfarçadufo, é que foi um grandíssimo realizador da obra do kardecista e principalmente da caridade. Não fazemos filhos para ser caridosos. Então tudo aquilo que mortifica cria todas as circunstâncias possíveis. Tem os odores mais incríveis, tem tudo que pode ser. E quando cheiramos e abraçamos, sim, todos nós. Mas o imbuído de tudo isso, que toda lei e a justiça neste mundo está numa colônia gigante. E nós assentamos dentro dela e podemos dizer que estamos justos e legais. Então toda a entrada da natureza humana que traz a justiça e traz a lei lá fora, produziu a lei e a justiça. Então tem imensas aglomerações só cuidando da lei, só cuidando da justiça. Poderiam eliminá-la, mas aonde possa existir, onde isto foi retirado, existe a lei e a justiça daquele do escravizador. E ele promove como queira, mas é a lei e a justiça do seu modo. Então, que tamanho os enganos desta terra? Quando tomamos por unhas e dentes aquilo que entendemos de nossa vida, como poderá estar sob o auspício de um guia? Sob o auspício de uma voz, de que um Disfarçadufo intermediário de uma grande voz, estou tratando desta voz como? Mas estamos com unha e dente, de todos os dentes e unhas, para o que entendemos de nós, e daquilo que possa validar isto, dia e noite. A revelação quebra algo, como toda verdadeira religião. Quer dizer que é religar. Religião significa religar. Religar o que está separado. E tem integralidade. Mas como que estão tratando das religiões? Sim. E tudo que possa acontecer, todo o chamativo que possamos ter, de não apagar a nossa vela. Já que esta vela traz uma revelação em si, mas é contrário a tudo que entendemos de nós, apagamos a vela rápido. Deixa deste jeito. E não mexam. Que apare-se se algo, um espírito da natureza humana, espiritual, um fantasma que estará vindo para esta terra e reencontrar-nos revelado, ele vai bater no ombro 10 vezes, 1000 vezes. E estamos malucos, é isto? E em desespero por levarmos de volta, nós afastamos com a mão, não?
queremos que Deus faça tudo por nós. E que Deus fará tudo por nós, porque Ele é bom, infinitamente bom. Deus, o Criador. Ele teve um propósito de criar algo inusitado, impossível de tratar disso, que seja o espírito, natureza humana e espiritual, recebendo 7 entradas inacreditáveis que facultava o retorno a Ele. Então não é um ser evolutivo. Então, que possam estar felicitando-vos um por cada um, que em fundamento sois existenciais, espíritos da natureza humana, afundado na carne, afundado no esquecimento, afundado na arrogância e afundado neste grande mundo que vai dar só um pedacinho de nada para colocar lá o que restou. Tudo vai ficar. E aquilo que pisamos e pisamos e pisamos vai nos chamar de volta. Por isso estão aqui. Por isso estamos aqui. E por todos esses seres que estão aqui, aguardando este empuxo. Como poderia, então, reencarnar um dos seus totalmente revelados disto, estar acordado e quando no empuxo da carne, continuar acordado? E quando depois estiverem revelados disto, e revelados que afundaram na carne, cheiraram a carne, querendo a carne, todas as intenções deste mundo, e de toda essa intenção de mundo que traz para todos, é aquilo que possa retirar um pouco mais. Nada do efetivo que possa trazer a potência divina mais em nós. Isto não é um sermão, isto é constatação. Isto não é efetivo de um sermão que precisam ter um comportamento melhor. Que poderem ficar com menos ódio, mais ódio, isto é aquilo que a voz pode dizer para todos vós, daquilo que é indiscutível. Tem muito sermão por todo lado. E tem muito sermão tentando comportamentos outros. É melhor ter este outro comportamento, para que possa odiar menos, para que possa ambicionar menos, que possa um pouco menos também utilizar da luxúria e toda a potência de que é exagerada, da potência divina que faz a vida, e fazer disto um progressivo capacidade de integralizar-se. No feitio disto, como do que entendemos de nós e de nossa vida, podemos lá fora dizer para um semelhante: olha, vem aqui, deixa eu falar de algo para vós. Sabe o que sois? Um ser existencial, nem sabe por que está nesta terra e vai embora. Sou um ser existencial da natureza humana e espiritual. Um milagre. Está ficando louco? Lembra que eu sou filho do Alfredo, da minha mãe que era Maria. Lembra-se do lugar que eu moro e toda a intenção que eles me deram? Lembra disso? Lembra que tenho que levantar e trabalhar muito para sustentar isto e aquilo? Lembra também de que vários algozes me feriram e eu tenho ódio e vou persegui-los, eu vou matá-los? Não. Em fundamento sois o existencial. Nada realiza pela obra que não seja. Se algo for inibido de qualquer ponto que entre, cai e toda a carne se desintegra. Apenas isto. Todos os órgãos implodem. Não podemos suicidar que somos existenciais. Podemos
matar a carne, ao custo do que essa carne vai cobrar. Apenas isto. Não existe nenhum comportamento que poderá dizer, olha, caminhe por este comportamento que será melhor. Então, nesta potência mais entre nós, simples, sem exaustão, sem esforço, sem nada, existe um pronunciamento final para todos nós, que sempre será o mesmo, dentro da fidelidade desta ordem, que todos dizem, se temos a mesma visão, e se todos acontece desta mesma visão, vão tratar exatamente da mesma visão. Se for duas, se for três, se for quatro, não chegasse. Existe uma visão única. E a visão única, existe a pólice de que quando um tipo de horror, de estremecimento, mais do que o comum, instintivo que vem lá de dentro, e temos o horror dos nossos enganos, não como pecado, horror porque distribuímos recursos. Então, quando temos recurso no bolso e saímos gastando e perdemos todo o recurso, não dizemos para nós que somos pecadores, falamos que somos imbecis, porque gastamos tudo e não ficou sem nada. É isso? Sim. Este é o caos. Porque ser pecador é fácil. E também pagar os pecados também pode comportalmente pagar. Mas quando entendemos que fomos imbecis dentro do engano, que tínhamos certeza de que ia dar certo e fomos para o lugar ao contrário, nos achamos imbecis. Perdemos recursos. Vamos ficar devendo. Não vamos conseguir pagar nossas contas. Esta é a diferença. Então, dentro desta visão, podemos contemplar que quando temos a luz que diz de nossa imbecilidade, que ficamos com os bolsos vazios do Pai, e de que isto não traz nenhuma visão a mais nada, e de que traz uma miséria, um débito interior, um tipo de viver e dores insuportáveis de todos os modos. E quando isto se aflora e temos esta revelação, quando temos esta revelação, essa luz não apaga, então tem um guia que se aproxima, aí ele fala, olha, caminha comigo, eu falo, nossa, graças que chegou, caminho. É contemplado com todos os fios esvaziadores. Eles vão se contendo, e esta potência divina de todos os pontos que entram se abraçam. Nada fica inseparável mais. E aquilo que explode em nós, no centro do peito, que se quitar o desígnio da fé, ela explode. Não por comportamento, nem porque entendemos, nem porque lemos, nem por nada. Porque os bolsos incharam da potência divina, colocamos a mão nossa, sempre surge uma passagem. Sempre surge uma passagem. Nesta passagem existe uma porta. E nesta passagem existe algo que indica que nesta porta, neste rito de passagem, vamos mais do que tudo seguir um dia. Desesperadamente nós vamos seguir um dia. Então, dada a uma circunstância dentro da lei e da justiça, ela se abre. Significa que ela dá a possibilidade de que abre as mãos e diz, está pronto, venha. Existe um impulso de velocidade inacreditável de que o Eurípides passou.
de não saber daquilo que está identificado em nós, seja qual for a velocidade, de que é inacreditável. E numa velocidade enorme, chegamos no lugar que é o de descanso. Então não foi inventado o descanso. O lugar do descanso e do proveito da natureza humana e espiritual, principalmente no ciclo reencarnatório, o descanso absoluto. E quando temos um descanso absoluto, num cansaço imenso, então isso é suficiente para estar no céu. Então estão no céu. E este lugar não tem paisagem para olhar e falar que paisagem bonita ou feia. É o estado do descanso, é o estado espiritual do descanso. Rapidamente, porque tudo isso é muito rápido. Num rito de passagem que quer dizer algo indescritível que jamais vai ser diferente, porque depois disto nada mais vai ser igual. Atingimos a gratidão, um estado natural que vem depois desta pólice, que é uma gratidão imensa. Gratidão que é uma entrada que temos dentro de uma entrada principal, que pode se dizer emocional, que subdivide-se está a gratidão, e de que nesse elo de gratidão está no circuito da fé. A gratidão é tão imensa que estamos mais do que no reino do céu. Estamos na pólice de um ato e num estado de gratidão. Quer dizer que tornou-se isto, nossa, que gratidão. Tornou-se um movimento, tornou-se um ato. No próximo rito de passagem, que jamais também será diferente, atingimos o estado da oração, nessa tríplice aliança, descanso, gratidão e oração. Isto é muito simples, isto não é o final, isto é o começo. Quando entramos em oração, algo em nós se diz que podemos dizer que estamos prontos, então podemos estender nossas palmas, que significa estou pronto. A minha totalidade do meu ato de sentar aqui e estar pronto. Estou pronto. Há 3 módicos de circunstâncias nisto. O primeiro módico: seres da natureza humana e espiritual existenciais, para cada um de vós, seja em outra vida ou nessa vida, seja o que for, de que faculta o intento e a vontade de reencontrá-los. Reencontrá-los. Para cada um, de um modo distinto. É impossível não haver, para cada um de vós e todos nós, algo que não quer reencontrar. Um ser da natureza humana e espiritual que está num ímpeto imenso de reencontrar, e de que alguém esteja pronto para que saiba que ele está vigente e está por aproximar-se e trazer, insinuar-se diante disto, perante a sua circunstância, sendo que ele sabe totalmente de que está desencarnado. Outra vigência. Um guia. Um guia, não existe um guia para cada um. Existe um guia, existe um grandíssimo guia, uma falange de guias, e depois um guia, que significa daquilo que ilustra a irradiação principal que é dentro de nós e faz distinto. E este guia só pode atuar como guia. Ele não é desobsessor, ele não é curador, ele não é o que podemos entender que seja para nós. Ele é um guia. Um guia significa que quando estamos perdidos, aparece um guia e diz: eu sei o caminho de retorno, e diz: por favor, por Deus, leve-me de volta. Este é um guia.
E que em todas as circunstâncias possíveis do tomado que ficamos nesta terra, que ele se aproxime, e a irradiação dele que se aproxima, e tem um feitio de que diz assim: siga-me. E uma outra vigência, a terceira vigência, seres especialíssimos em cirurgias, no aspecto dentro da lei do que possa fazer valer o intento de cada um que esteja, e de que possa ser providencial algo, uma cirurgia, e de que se aprofunda-se em tantas camadas que nós temos, e de que talvez uma cirurgia seja na quarta camada, na segunda, na primeira, na última. E realizo esta obra no interior, aqui, e dentro desta potência, com uma grande facilidade. Então, aquilo que estava escrito, aquilo que está em vosso intento, eles vão atuar de um modo ou de outro. E ainda existe uma pólice para todos nós aqui, cada um de vós, para um ou mais seres que podem indicar o vosso intento de uma cura. Podeis realizar esta obra. Está no direito de realizar, mas apenas será realizado dentro da lei. Se estiver na hora dentro da lei, assim será. Isto é muito importante ressaltar, que não está no âmbito da caridade, está no efetivo da lei, está no efetivo de todas as ferramentas que nós temos, e no efetivo de onde nós somos um milagre. Então, milagre por milagre é milagre. Quem milagre maior que outro milagre? Mas se somos pessoas, tem pessoas maiores, pessoas menores, pessoas de todo tipo. Para cada um de vós, uma vela curta. A vela vem do verbo velar. Velar significa que precisa ter luz, algum tipo de luz, para que seja velado, cuidado, não roubado. É claro. Então que velem vós mesmos. E podem sentir nas palmas das mãos uma pequena eletricidade. Então, desses seres que estão bem próximos, que podem colocar a mão em cima, assim, mão invisível, mas ele traz, na possibilidade daqui, que trazem uma pequena eletricidade nas mãos. Então, talvez esse ser o que ele poderia colocar a mão em cima e dizer para todos vós, para cada um. O que vós poderia dizer para ele? Ou talvez ficar calados o suficiente para que estar só prontos é uma raridade tão grande, porque lá fora ninguém está pronto para recepcionar, nem escutar, nem ver, e nem nada. Estamos aturdidos, atordoados. Uma multiplicidade imensa de chamados.
E no último ato, rito de passagem, é a consagração. A consagração é quando tudo feito na magnitude que possa ser dentro do Espírito, existe uma consagração por natureza. Consagramos a efetiva vigência, a efetiva revelação. A alegria imensa, de sermos um aporte divino. E no épico, de tão consagrado, muito curto dentro do tempo, que é o que Cristo trouxe, o seu sangue numa taça, ele levou e disse: como bebam no meu sangue. E o sangue de Cristo significa a totalidade dele e o Pai, um símbolo disto, e era a totalidade na hora, e consagrava-se aquilo. Então, consagração para todo, no feitio de todos nós. Consagramos o próprio ato, a vigência, a nossa atenção, a nossa dedicação. Pode abaixar as mãos. Sempre vamos ressaltar que no âmbito destas cirurgias, seja das mais profundas, mas seja qual for, haverá uma convalescência. Quer dizer que toda convalescência tem sintomas. Então, numa convalescência normal deste mundo, de uma cirurgia, vamos dizer, olha, alguns dias vai ter sintomas. E sempre haverá algum sintoma. E será natural. E nesses 3 dias, daquilo que possamos indicar, que alimentem-se o mais suave possível. Então existem 2 excessos possíveis, que é difícil combinar-se, açúcares e carnes. Então poderão utilizar a carne do peixe, e para cada um aqui dentro daquilo que trouxeram, haverá um módico de números de cirurgias. Para aquilo que não esteja estabelecido, procure para que esteja estabelecido a cada 21 dias. Retornem e a cirurgia estará aqui, os seres estarão aqui, os aparelhos estão aqui. E serão preparados para isto aqui. Salve, filhos e filhas.